estamos reunidos em mais um dia de tratamento com essa turminha espiritual do Dr. Bittencourt e esta aqui encarnada, né? E que possamos ter um momento muito abençoado. Bom dia a todos os coraçõezinhos aqui reunidos. Muita paz para nós e vamos lá, bora estudar Jesus. Bom dia, turminha, bom dia. É sempre com muita alegria. Um bom dia para todos. Bom dia, meus amigos, amigas. Que Deus nos abençoe nessa tarefa de hoje. Que sejamos todos nós bem tranquilos e firmes para que a gente continue aí com essa alegria que já nos foi colocada, né? Catinha, é contigo, minha querida. Bom dia, Valdemar. Bom dia a todos. Nossa, com tantos bom dias lindos, com tantos desejos de coisas boas, a gente fica feliz, né? A gente começa o dia muito feliz, sabendo também que seu Fausto está aqui juntinho com a gente. Um beijo. Que Jesus nos abençoe nessa manhã. Que coisa boa nós estarmos aqui de novo, neste clima de prece, porque tudo que toca o nosso coração significa para nós realmente um estado de prece. E hoje essa lição de Emmanuel, especialmente colocada aí para nós, né, sobre como convém saber, o convém saber, saber como convém, é de alta importância para todos nós. Então nós vamos fazer essa leitura. Eu vou pedir à nossa amiga que nos auxilia aí hoje, a Patrícia, para deixarmos aí na tela, né? E nós vamos acompanhando essa leitura para que a gente possa depois fazer algumas considerações. Então, Emmanuel, no Vinha de Luz, este livro, é para a gente poder ter uma ideia, ele foi escrito na década de 50, no início da década de 50, 1950, 52, por aí, né? Então, veja que ele traz considerações há quase 70 anos, ou mais, né? Então, já é bastante conhecido de todos nós em todos os tempos. Mas essa lição é especial. Ela se embasa nesta carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Emmanuel então nos diz: a civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benevolência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são aqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo.
informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos, triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Então, meus amigos, nós estamos aí diante de uma bela lição de Emmanuel. Esta lição que nos envolve inteiramente. A partir deste versículo, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo aos Coríntios. Nós vamos nos lembrar, situando-nos dentro da ideia, que a igreja de Coríntio era muito querida de Paulo. Ele ali permaneceu um bom tempo no seu trabalho. Ele encontrou ali Áquila e Prisca, este casal que lhe acolheu, né, nos primeiros momentos, lá no oásis de Dan, quando ele sai de Damasco, porque ele estava sendo perseguido logo após a sua conversão, e ficou 3 anos no oásis de Dan, para realmente poder meditar naquilo que ele estava aprendendo. Veja que interessante. Ele já estava nas pregações, mas foi perseguido, não sabia como fazer as coisas direito, então ele procurou este deserto de Dan exatamente para pensar, para meditar naquilo que ele estava colocando, naquelas coisas que eles estavam aprendendo a respeito das lições do Cristo. Foi estes, então, né, este casal, com eles que Paulo fundou a igreja de Corinto. Por isso ele tem muito carinho, tinha muito carinho com esta igreja, com esta comunidade pequena, esta comunidade cristã que estava nascendo naquela cidade de Corinto. Na realidade, foi uma casa comprada por um romano, inclusive, Tito Justo, né, que lhes deram esta oportunidade de começar esta comunidade. Paulo, então, iniciou na própria Corinto, na própria igreja, comunidade de Corinto, ele iniciou o serviço de escrever essas cartas preciosas ao chamado propriamente de Jesus, para atender às comunidades cristãs nascentes. Ele estava se sentindo incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo. Então, ele, como abnegado discípulo de Jesus do Evangelho, né, valendo-se um dia, à noite, num certo momento da noite, naquele silêncio, quando aquela comunidade já se encontrava deserta, aquela casa em que eles estavam já estava deserta, roga a Jesus com lágrimas nos olhos, para que ele não lhe faltasse, então, o socorro necessário ao cumprimento daquela tarefa que a ele tinha sido dada. Veja como ele já estava mais maduro, sabia como convém saber. Terminada, então, esta oração, ele sentiu-se muito envolvido numa claridade muito suave, teve a impressão de ouvir a voz do próprio Cristo dizendo assim: não temas, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque eu estou contigo. Aquilo lhe deu uma inspiração muito grande para que ele pudesse continuar o seu próprio trabalho. Veja, ainda tinha dúvidas, e Jesus, na sua mente, naquela conversa com Jesus, Jesus ainda lhe diz: não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Você poderá resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Aqueles de boa vontade saberão compreender estes escritos, aquilo que ele destinava às comunidades. Saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário,
mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação, da sua vida. Veja que aquela conversa que ele estava tendo com Jesus, ele estava exatamente trazendo aquilo que ele escreveria depois aos próprios coríntios. E Jesus ainda fala com ele: doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Até hoje, este Espírito, ele conduz as nossas atividades integrais. Ele está sempre em contato, né, com esta comunidade espiritual que cuida desta nossa terra, do Evangelho aqui no Brasil. O trabalho de Paulo, como um dos instrutores de Emmanuel, foi grande demais para a evangelização da nossa terra. Por isso que Emmanuel traz essas lições belas. Não vamos esquecer também que Paulo, quando esteve em Éfeso, junto a João o Evangelista, ele vai escrever aos seus irmãos de Corinto uma grande orientação para que o grupo pudesse permanecer unido, porque aquela igreja que ele fundara já estava havendo alguns ciúmes, algumas coisas, né? Apolo chegava lá com bastante conhecimento, então ele precisava de escrever a estes irmãos de Corinto para que pudesse ajudá-los a se compenetrar mais na tarefa do que nas disputas, às vezes sem nenhuma necessidade, né? Aliás, disputa nunca é necessária, discussão sim, idealização para que seja melhor, mas disputa jamais, né? As duas cartas, então, que ele escreve aos Coríntios, são duas grandes preciosidades para a organização das comunidades cristãs. E a primeira delas, em particular, descreve um grande poema, o poema da caridade. Tal era a preocupação que ele tinha, né? Que os adeptos mantivessem esse proceder cristão em todas as suas atitudes e nas relações uns com os outros, para que essa igreja realmente, esta comunidade de Corinto, pudesse sustentar o verbo de Jesus. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ele mesmo passou por essa experiência. Por isso ele escreve desta forma, né? Isso nos leva a pensar, nos faz lembrar, né, de que todo conhecimento adquirido deve ter como princípio a aplicação no próprio bem, no próprio desenvolvimento pessoal do indivíduo, no desenvolvimento para o bem, para o belo, consoante a lei divina, consoante a lei natural, o que Soraya muito bem nos lembrou daquele capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que tem aquele tema, o homem de bem. E ele fala também do homem no mundo. O homem no mundo deve viver na sociedade como deve viver o mundo. Veja que está muito acertado com esta carta de Paulo, com esse trechinho. Ele vive no mundo, mas deve saber como viver no mundo. E o homem de bem é que dá esta diretriz para que nós saibamos viver no mundo. Então, veja que tudo está interligado dentro disso. Esta posição de Paulo de Tarso em relação às comunidades foi a experiência que ele trouxe, com toda certeza, para dizer: calma, meus amigos, porque o que nós estamos aprendendo agora precisamos aplicar primeiramente em nós. Então, vamos ver como Emmanuel comenta, né? Nós não vamos passar os slides aqui para facilitar a nossa conversa, mas vamos ler novamente uns trechinhos de Emmanuel para que a gente possa ir cuidando da nossa reflexão. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber,
Assim Emmanuel começa. É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Aqui, nesses 2 parágrafos, o benfeitor aparentemente generaliza o saber, o desenvolvimento da tecnologia, das ciências, como se fosse um problema para a humanidade. Eu digo aparentemente porque depois ele vai mostrar realmente o que é. Mas cremos não ser isso que ele se refere, pois todo saber é precioso. Todo saber vale a pena. E sempre tiveram os grandes instrutores, filósofos, pensadores, cientistas, ensinando à sociedade o proceder da sociedade para que ela se torne melhor, mais igualitária, menos egoísta, onde os que sabem e aplicam esse saber para o bem auxiliam aos que estão aprendendo. Diz-nos Kardec que o desenvolvimento intelectual, ele precede, ele vem antes do desenvolvimento moral. E é necessário que seja assim para que as leis sejam compreendidas. Uma vez que a lei divina e natural seja compreendida pelo desenvolvimento intelectual, aí fica o livre-arbítrio do indivíduo em adotar a lei ou não adotar a lei. Se ele adotar a lei, ótimo, porque na realidade ele está participando da melhoria de si mesmo e da melhoria da sociedade. Mas nem sempre o desenvolvimento moral, então, acompanha o desenvolvimento intelectual. Há necessidade deste desenvolvimento da inteligência, do saber, das ciências, para a melhoria geral. Paulo, apóstolo, em mensagem colocada no Livro dos Espíritos, na questão 1009, nos diz que gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. E para atingir 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, como vemos, ele coloca a ignorância como um fator principal que traz grande dificuldade à ascensão espiritual. Oposto e contrário ao desenvolvimento. O problema, então, não está no saber, mas sim como usamos esse saber. Por isso Emmanuel comenta, né? Por isso que ainda o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, o combustível alimenta a maquinaria de agressão. O saber deve ser utilizado com justiça, que é uma virtude, porque a ignorância e a injustiça são os 2 extremos que trazem o ódio. Mas a justiça e a ciência, um junto do outro, levam, na realidade, ao amor. Por isso que o saber utilizado com justiça, com a virtude da justiça, é fruto da caridade. E este fruto da caridade gera o amor. O saber utilizado com a injustiça é um grande vício moral, fruto do orgulho, do egoísmo, que gera o ódio. Então, no mundo em que vivemos, né, onde ainda somos espíritos imperfeitos, isto é, nós somos comprometidos com a justiça divina pelos nossos desvios morais desta encarnação ou de encarnações anteriores, pelo exacerbamento das nossas paixões, né? Esse mundo de expiações e provas em que estamos aqui realmente para a nossa melhoria, nós vemos realmente a quase generalidade do mau emprego do saber. A civilização deve buscar utilizar a ciência para o benefício da humanidade. É isso que nós temos que nos conscientizar. O avião, por exemplo. O avião, ele não deveria jamais ser utilizado para o bombardeio. Mas isso é o livre-arbítrio do homem, cujas consequências cada um vai ter que prestar conta desta administração, da sua própria postura diante da lei divina e natural.
O avião, por exemplo, ele deve unir os povos, porque ele encurta distâncias. Veja como a miscigenação dos povos hoje é muito maior. Veja a quantidade de pessoas que nós temos de várias crenças. Aumenta para nós a responsabilidade da tolerância, desta igualdade entre todos, porque encurta as distâncias, facilita o transporte também de materiais serem utilizados, como nós vemos hoje o caso das vacinas, medicamentos e tantas outras coisas. Até os recursos dos transplantes são transportados muitas vezes pelo avião. Então, ele é útil. E lembrou muito bem a nossa amiga Soraya, que Santos Dumont não fez o avião para o bombardeio. Ele fez porque era do desenvolvimento daquela época, do início do século XX. Não é? Era do desenvolvimento. Ele precisava, isso foi uma missão, uma grande missão que ele trouxe. O rádio, a TV, a internet, por exemplo, como é que. Emmanuel diz o rádio, mas a TV e a internet já penetraram no mundo inteiro. No celular, nós temos em todo lugar, por exemplo. Agora, devem ser como utilizados? Para o desenvolvimento intelectual, para a integração das pessoas, dos povos, como nós estamos utilizando agora, por exemplo. Nós estamos aqui, eu estou na minha casa, né? Soraya na casa dela, nossa querida amiga Alda também, a Kátia com a sua música, com o seu encanto, com a sua alegria, a Patrícia na casa dela. Nós estamos trabalhando em conjunto para quê? Para que a gente possa fazer essas reflexões a fim de que nós sejamos pessoas melhores, dar essas diretrizes para a nossa melhoria. Então, é necessário este saber, a ciência é importante. O combustível, por exemplo, deveria ser utilizado apenas para transportar produtos, pessoas, para a geração de energia, enfim, assim, para a utilidade para a sociedade. E por que não é assim? Por que ainda estamos girando em torno de tantos problemas, né, sobre esses 3 pequenos itens que Emmanuel trouxe para a nossa reflexão? Porque tudo começa na esfera individual. Diz ele, assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Ele nos diz que nessa esfera individual nós podemos ter muita ciência, mas se nós não agirmos com caridade, ou seja, né, vamos nos lembrar de Paulo, o que ele diz? Nesta carta aos Coríntios, nessa primeira carta aos Coríntios, porém num capítulo um pouquinho mais à frente, no capítulo 13. Ele tem vários itens, nós vamos citar um só, porque ele fala da ciência. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e toda a ciência e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver caridade, nada serei. Veja como que isso começa na esfera pessoal. Ele diz o dom da profecia, ou seja, a mediunidade, esta interligação com os espíritos, esta nossa capacidade de entender a mensagem que os espíritos trouxeram. Ainda saibamos todos os mistérios que a doutrina espírita hoje nos esclarece com tanta facilidade, com tanta clareza, que nós não temos mais dúvidas sobre a vida e a morte, sobre a situação dos espíritos no mundo espiritual, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Esses mistérios, que numa época era mistério, e hoje a gente já sabe que podemos pesquisar isso. Ainda que eu conheça tudo isso, e tenha toda a ciência, o saber para a utilização, né, em todos os aspectos da vida física, e tenha, além disso, uma fé, ou seja, eu estou plenamente convicto de que Deus
nós temos uma confiança incrível em Deus, porque Ele é a inteligência suprema, esta causa primária de todas as coisas, e Deus é soberanamente justo e bom. Então, se eu tenho esta fé sólida, mas se eu não tiver caridade, não é fazer, é tiver. Se eu não elaborar isso dentro de mim, nada serei, porque fora deste processo de elaboração da alma, dos requisitos da alma, da própria estrutura da alma, que é o saber pensar melhor, o saber sentir cada vez melhor e o saber agir cada vez melhor, eu nada serei. Eu não saio do lugar. Diz a Alda que nós damos 2 passinhos para trás, 1 passinho para frente. É isso. Eu posso saber muito e ficar para trás. Não é que eu dou 2 passinhos para trás, é porque os outros dão para frente, né? Mas eu fico estagnado naquele processo, porque eu me comprometo com o saber sem aplicar. Paulo diz, então, tiver caridade, vivência que começa na justiça, uma virtude. Nesta virtude, no respeito ao próximo, respeito ao direito do outro, que moralmente vai se embasar nas palavras de Jesus, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Nós vemos que isso está no coração do homem, porque Deus imprimiu esta lei no indivíduo, esta regra áurea, esta regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Não é isso? Então, nesta certeza, ou nessa incerteza, vamos melhor dizer, de como deve agir, por exemplo, qual que seria o nosso proceder com o semelhante, vamos fazer esta pergunta a nós mesmos. Como eu agiria? Como eu gostaria que ele agisse para comigo? O seu procedimento como seria? E faço da mesma forma. Este é o guia mais seguro do que a própria consciência, né? É o guia mais seguro, que está na consciência, esta lei divina, e Deus não poderia deixar de dar a nós. É isso que nos guia. Então, veja só, isso é tudo muito natural em nós, esta natural justiça que temos. Desta forma, o nosso saber deve ser utilizado na realidade, procuremos utilizar para a sociedade, para a melhoria da sociedade, das relações sociais, e não para satisfazer apenas um desejo pessoal que prejudique o próximo, que seja no campo das ações, por exemplo, da fala, do nosso mundo interior, pois essa lei está na minha consciência, é uma lei natural, não é? Então, veja, por isso Emmanuel traz este capítulo para nós, para que nós possamos meditar o que eu estou fazendo com o meu saber. E ele recomenda, em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito da tarefa cometida. Quais são as nossas atividades evangélicas, eu perguntaria? É apenas no centro, na casa espírita, na igreja que eu frequento? Nas atividades religiosas, sejam elas quais forem? Não, nós não vemos. Atividades evangélicas é o nosso proceder na vida pública e na vida privada, constantemente. Na vida íntima da nossa residência, do nosso lar, né? Onde eu estiver, não importa onde eu esteja, eu devo dar toda atenção à tarefa que me é confiada, para que ela seja bem feita, para que ela seja feita para o bem. Isso é utilizar o convém como saber. Emmanuel, então, vai continuar aqui para nós dizendo assim, olha a alertiva que ele vai nos dando, né? Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos. Para impô-la aos vizinhos. Guardar toda a revelação que nós temos. Tudo isso que nós estamos aprendendo, para olhar para o outro
e diz, olha, ele não está fazendo isso, ele não está fazendo aquilo. Então, como é que está o nosso pensamento nesse sentido? Nós estamos utilizando a indulgência como um grande filtro do pensar, dessa nossa capacidade de analisar, ou estamos julgando e condenando? Este aí vai para aqui, este aí vai para lá, né? Esse não presta, esse presta. Então, veja, o que eu tenho aprendido com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, está me servindo para melhorar a minha capacidade de pensar melhor cada vez mais, pensar com indulgência, que é esta virtude que faz com que aproxime, com que erga, com que realmente eu possa estabelecer um contato melhor com as pessoas, sem julgamento. Mas a análise é natural. A análise é natural. Jesus viu na mulher adúltera que ela não estava correta, mas ele não a condenou. Onde estão os que a condenavam? Não tem mais ninguém, mestre. Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Porque o pensar de Jesus era totalmente com indulgência. Ele é o próprio amor, ele é a própria caridade, né? Então, neste processo, os aprendizes do Evangelho, nós temos que saber que não é para impor aos vizinhos. Quem são os nossos vizinhos? Aqui em casa eu tenho uma vizinha que é especial, é a Regina, porque nós dormimos na mesma cama, ela é minha vizinha de cama, de ali naquele momento em que eu estou na nossa refeição, onde é que nós estivermos conversando, até mesmo vendo a televisão, é a vizinha, quem está do meu lado. Aqui no prédio são os vizinhos que nós temos, embaixo, em cima, em qualquer lugar. Na casa espírita nós temos os nossos vizinhos, que são os nossos companheiros. Então, veja, em todo lugar que eu tenho, os vizinhos são aqueles que eu consigo ver, né? Então, como é que eu devo aprender e como é que eu devo agir com eles? Sabendo desta revelação, mas não para impor a eles, mas para impor a mim. Ele continua, aprendizes do Evangelho existem que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros. Veja, quando nós achamos que somos humildes, já não somos humildes. Que nós temos humildade, não temos. Porque a humildade é uma virtude tão humilde que quem tem não sabe que tem. Não é interessante? Né? Quem tem não sabe que tem. A humildade é uma virtude que se caracteriza pela consciência das próprias limitações. Não é isso? Ela nos dá, por exemplo, o sentimento exato das nossas fraquezas, mas também das nossas limitações e também das nossos próprios valores. Não é só das fraquezas, é das fraquezas e dos valores. Então, a humildade nos dá isso. Nós não podemos dizer, quem sou eu? Isso é falsa humildade. E, às vezes, nós tiranizamos com isso, né? Deixamos de fazer as tarefas porque, quem sou eu? Há pouco conversávamos com a Soraya aqui, né? E ela estava dizendo, muitas vezes, das capacidades dos nossos companheiros em se colocar, assim, disponíveis para uma determinada tarefa com tranquilidade. Porque nós sabemos algumas coisas, mas não sabemos tudo. Se a gente disser não sei, acabou. Isso é uma verdadeira humildade, é uma limitação. Mas quando diz nós fazemos, vamos fazer da melhor forma possível, porque também isso é humildade, saber dos próprios valores capazes de fazer as coisas. A humildade é uma consequência, na realidade, né, que segue uma afirmação que nós podemos fazer para nós. Eu posso estar errado. Nessas nossas próprias reflexões, nós podemos errar umas coisas ou outras. Por isso é que devemos fazer grupos, e uns ajudando aos outros. O nosso pessoal que está nos ouvindo ajuda. Olha, Valdemar, naquele momento você deu uma cochilada aqui, não é isso? Tropeçou nessas palavras. Isso é carinho. Não é o caso de ficar vigiando o vizinho, não, mas quando nós vemos uma dificuldade em alguém, chamá-lo à parte e conversar para que possa realmente trabalhar aquela ideia, isto é indulgência.
O problema é nós colocarmos isso a público. Ah, ele não presta para isso ou para aquilo. Aí já é uma falsa virtude, né? Então, a humildade vai frear o ânimo, tempera e freia o ânimo para que a gente não revele sem medida, por exemplo, né, no culto das coisas mais altas. Nós sabemos até onde nós podemos ir. A humildade ela muito vinculada ao amor, à verdade, né? E ela se sucumbe à verdade. Quando a verdade aparece, ele diz, realmente é verdade, pronto. Isso nós vemos com os espíritos, nós vemos com os encarnados, nós vemos com os desencarnados, que quando eles conhecem a verdade, esta verdade os liberta, então eles se sucumbem à verdade. E assim acontece conosco mesmo. Então não é a ignorância daquilo que nós daquilo que nós somos, mas é o conhecimento e o reconhecimento daquilo que ainda nós não somos. É o que Paulo deixa claro nas suas epístolas, porque ele sabe que não é tudo, mas ele sabe que aquilo que ele sabe é como convém saber. Então é exatamente dentro deste patamar que ele está nos esclarecendo, né? Então a verdade, a humildade não oprime, não tiraniza, não maltrata, não é isso? Então veja que Emmanuel está nos colocando sobre isso. Uma falsa humildade, ela tiraniza, né? Mas ele continua que aqueles que são aprendizes do Evangelho, né, que se declaram pacientes e irritam a quem os ouve, muitos de nós ainda é isso, né? Porque a paciência, na realidade, é a ciência da paz. É a verdadeira paciência, ela é uma exteriorização da alma que conseguiu realizar muito dentro de si em termos deste comportamento do bem sentir, do bem pensar. Porque ela sabe esperar. Ela sabe esperar, né? É uma expressão de amor muito fraternal, considerando que as pessoas são todas como irmãs, né? Todos nós somos irmãos, quaisquer que sejam as circunstâncias. Então, não desdenha ninguém. Então, aquele que conquista essa virtude jamais irrita alguém, porque ele sabe esperar. Ele sabe guardar o momento de ficar quieto. Ele sabe guardar o momento de aproximar-se para conversar. Nada de impaciência, né? Continua Emmanuel ainda. Ele ainda vai nos falar que os aprendizes do Evangelho, na realidade, que se afirmam crentes, são aprendizes não colocaram em sua própria vida esse aprendizado, eles se afirmam crentes e confundem a fé alheia. Olha como que isso é complicado, gente, né? Não exemplificar o que diz. Isso é altamente pernicioso. Saber, mas não fazer. Não aplicar a si mesmo. Nós estamos falando agora para nós mesmos, né? Será que eu faço tudo o que eu digo aqui? Eu posso dizer a vocês que não. Mas quando eu não faço, dá uma dor na consciência, dá um peso enorme. Por isso é que a Aldinha nos colocou recomeçar, quantas vezes for necessário. Mas a consciência nos cobra mais. O problema é quando a gente esquece realmente e quer colocar para os outros que nós somos os verdadeiros crentes. Não. Se erramos, erramos, porque somos ainda falíveis, não somos infalíveis. Então, este trabalho interno é muito grande. Continua Emmanuel dizendo que os aprendizes do Evangelho que exibem títulos de benevolência, né, e olvidam comezinhas obrigações domésticas, onde nós perguntamos para nós mesmos, a desenvolver a cooperação.
nós vamos desenvolver lá fora ou desenvolver primeiramente dentro do lar? Neste nosso dia a dia, do nosso proceder doméstico em casa, com todas as situações, até mesmo com aquela toalha molhada depois do banho, em fechar uma gaveta quando abre, em apagar uma luz quando acende, né? Em lavar uma louça quando suja. São pequenos problemas, são pequenas situações. Em guardar o livro onde ele deve ser guardado, quando eu pego para lê-lo. Em deixar o local onde é que, por exemplo, eu estou aqui, depois de terminado, como é que eu vou deixar? Com todas essas parafernálias que nós temos aqui, ou nós vamos guardar isto em local adequado? Então, são pequenas situações domésticas, nas situações comezinhas, que eu não posso exigir dos outros antes de fazer comigo mesmo. Então, os aprendizes do Evangelho, muitas vezes, exibem esses títulos de benemerência do lado de fora, esquecendo que nessas posições que nós nos situamos em casa, elas são muito mais importantes, né? Diz ele que esses amigos, dentro dessas características que nós lemos, são aqueles que cuidam de saber sem saberem de fato. São os pseudo-sábios, aqueles que acham que sabem, mas não se aplicam. Não querem que o seu sistema seja o melhor, que os outros adotem o seu próprio sistema, não é? Então, veja, exigir dos outros antes que a gente exija de nós mesmos, isto é aqueles que cuidam de saber sem saber de fato. Nós estamos utilizando isso? Vamos pensar, porque o verdadeiro espírita, como diz Kardec para nós, o espírita cristão é aquele que conhece a doutrina, conhece os seus postulados, os seus princípios, e aplica em si mesmo na sua transformação. Ele não diz que é aquele que já se transformou, que é um espírito bom. Não. Ele sabe que todo este processo é para diminuir, para domar as más paixões, para que possa melhorar-se, transformar-se espiritualmente constantemente. Conhece a si mesmo e adota um programa de autocrítica, de autoanálise e de autocorreção dentro do seu propósito de vista. Então, Emmanuel vai colocar, né, aqueles que realmente apresentam a sabedoria, sabem e fazem. Ele vai nos colocar da seguinte forma: os que conhecem espiritualmente as situações, conhecem espiritualmente, não é na letra, mas compreendem e aplicam em si mesmo as situações, ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Assim nós vemos, por exemplo, os nossos mentores espirituais. Esta equipe espiritual que nos ajuda sem nos ofender, sem nos desequilibrar. Aqueles outros que nos auxiliam nessa nossa melhoria, sem ferir, mas colocando para nós sempre as reflexões. Vamos nos lembrar de Jesus no momento em que ele estava com o soldado de Caifás, já preso, amarrado, e o soldado vem e lhe dá uma bofetada no rosto, e ele diz: se eu errei, mostre-me onde eu errei. Mas se eu não errei, por que me bates? Ele faz o soldado refletir no seu proceder, mas ele não feriu o soldado. Ele simplesmente mostrou: olha, eu estou te esclarecendo para você poder refletir em si mesmo, mas sem nenhuma ofensa. Ajuda sem ofender, melhora sem ferir e esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber, diz Emmanuel, e aprenderam a ser úteis.
Gente, úteis é o primeiro passo da justiça, é o primeiro passo da caridade. Lógico, porque só o egoísta não é útil. O egoísta não tem tempo para nada, ele só para ele. Aquilo ele quer ser só alimentado. Ele quer ser o reizinho sentado na sua poltrona. Então, este é o egoísta. Mas sabe como convém saber que aprenderam a ser úteis. A ser úteis, fazer alguma coisa que é de utilidade. Alguns exemplos que nós demos aqui nas tarefas domésticas, nas tarefas da nossa casa espírita, nas tarefas junto ao nosso processo de trabalho. Ah, não, isso não me pertence, eu não vou nem olhar. Pertence sim. Pertence à sociedade em que nós estamos trabalhando. Então, ser útil em qualquer circunstância. Isto é caridade. Não é ser caridoso, mas é ser útil, né? Isso já é um grande passo de sair de si. Então, eles sabem como convém saber. Veja, Emmanuel continua e fala assim, usam o silêncio e a palavra. No momento oportuno, usa o silêncio. No momento oportuno, usa a palavra. Como Jesus nos exemplificou isso? Quantas vezes ele se calou? E nós temos a grande lição de ele se calar perante Pilatos, quando Pilatos pergunta o que é a verdade. Ele não diz. Porque ele não ia entender. Pilatos não ia entender. Então ele respeita até mesmo a ignorância do outro. Então, usar o silêncio ajuda sempre, como diz Meimei. Ele vai nos ajudar, por exemplo, quando o nosso orgulho é ferido. Silenciemos. Com isso, a gente vai melhorando. Quando nós sentimos um mal-estar com a palavra que vem, silêncio. Quando nós sentimos alguma coisa que não nos permite responder, silêncio naquele momento. Mas também quando nós precisamos dizer que a palavra seja imaculada. Se ela seja verdadeira e com muito carinho, é o falar, é o agir com caridade. É a benevolência da palavra. Eles dizem que esses verdadeiros crentes, né? Esses companheiros que conhecem espiritualmente, localizam o bem e o mal, ou seja, ele é capaz de identificar o que é ruim e o que é bom. Identificam a sombra e a luz. Veja, é capaz de discernir isso daí. Por quê? Porque ele conhece a lei divina e natural. Ele já está integrado nela, na sua própria consciência. Então, identificando isto, ele sabe exatamente o que deve e o que não deve fazer. Onde ele pode construir a felicidade ou a infelicidade. Identificar a sombra e a luz para que a luz se faça nas sombras e nunca virar de costa para a luz. Então, veja, o verdadeiro crente, o verdadeiro espírita, o verdadeiro aprendiz do Evangelho, ele tem esta capacidade de fazer isso. Todos nós temos. Todos nós temos. Porque nós já temos este Evangelho, nossa consciência aberta, ampliada. Todos nós já temos esta ciência do bem e do mal. Por isso é que nós estamos sob a lei divina e natural. E distribui com todos, diz Emmanuel, com todos os dons do Cristo. Quais são os dons do Cristo? Vamos colocar uma palavra. Amor. E o que é o amor? É o aprender a amar para nós. Amai-vos e instruí-vos, diz o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Há necessidade da inteligência, da instrução, mas há necessidade de amar. Amar neste sentido de melhor relacionamento possível. Daquilo que nós possamos fazer, respeitando sempre o direito do outro, justiça. Então, distribuir esses dons do Cristo nesta nossa convivência integral. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria, diz Emmanuel, e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro de força, como lâmpadas que acendem para iluminar aquilo que está acima do velador, para que todos vejam
para que todos possam compreender. É uma consciência desperta, já iluminada pelas lições que aprende. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não desmodificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Então, se tivermos algumas situações de fracasso, de tribulações, dentro desse nosso processo de vida que ele chama de formas temporárias, ou seja, que nós estamos passando na própria encarnação, não vai modificar a nossa capacidade de compreender, de resignação, de tranquilidade. Fracassos e triunfos também não vai se deixar invadir pela vaidade, pelo orgulho. Né? Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Que Deus, então, possa nos dar força, né, meus amigos? Para que esses conhecimentos que nós estamos adquirindo, para que esta nossa capacidade de percepção do que é bom, do que é belo, possa estar dentro de nós para servir, para amar mais a quem amamos, para amar aqueles que nós ainda não amamos, para nos colocarmos sempre nesta tarefa de utilidade. Senhor, ensina-nos, Senhor, a pedir menos e trabalhar mais, a exigir menos e fazer mais. Ajude-nos, Senhor, dando-nos força, coragem, resignação perante as tribulações da vida. E agradecidos, Senhor, por esta equipe maravilhosa que o Senhor nos concede nesta presença amiga do Dr. Bittencourt, de seus colaboradores do plano espiritual e desde os colaboradores do plano físico, para que a nossa vida seja mais suave, com menos dor, com mais precisão no campo do bem, da bondade, da própria caridade. Assim, Senhor, nós estamos chegando ao final dessas nossas reflexões, agradecidos por tudo, agradecidos exatamente por todos os benefícios e tudo aquilo que nós temos aprendido. Dá-nos força para adotar este saber como convém saber. Que assim seja, graças a Deus.